Seja muito bem-vindo para o nosso encontro de hoje, porque vamos falar sobre como romper o seu teto financeiro. E se você não estiver de fato comprometido ou comprometida em construir o que a gente chama de vida memorável, uma vida que você se orgulhe de contar e não insista em tentar esconder, aí eu vou te falar uma coisa. Não vai adiantar nada se você não estiver comprometido com isso. Então, pare de ficar apenas querendo saber. De nada adianta saber o caminho se você não tiver coragem para percorrer. E aqui nós estamos em um movimento onde nós vamos percorrer junto com você. Existem 2 tipos de compromissos que você pode ter. Compromisso com o problema ou compromisso com a solução. E aí eu quero saber quem é você, uma pessoa comprometida com o problema, só fala do problema, aumenta o problema, valoriza o problema, ou você é uma pessoa comprometida com a solução. Porque a história não se lembra dos desistentes. Você nunca vai ouvir a história de uma pessoa que desistiu de ser milionário, desistiu de ser campeã do mundo, desistiu de ter seu próprio negócio, desistiu de ter sua família. Por quê? Ninguém conta a história de quem desistiu. Hoje uma pessoa me mandou um direct, Cris, e ela falava o seguinte: eu entrei na Aliança Divergente na quarta-feira, comecei a rodar os protocolos e um monte de gente começou a me indicar cliente, gente que eu nem conhecia. Como pode isso? Aí eu pensando comigo, tá, cadê o outro lado da moeda? Por quê? Quando você entrar aqui, quando você rodar o seu primeiro protocolo, um monte de coisa vai acontecer. Um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Não tem como acontecer só as coisas boas quando você vem de um lugar onde está tudo bagunçado. Não tem como acontecer só coisa boa. Só que também não tem como acontecer só coisa ruim. Então, já te adianto. As coisas boas vão revelar as coisas ruins ou o contrário. As coisas ruins talvez revelem as coisas boas. Então, por exemplo, de repente, seu carro que sempre quebrava vai quebrar de novo. Pois bem, ele tem que quebrar. Para quê? Para você se comportar de um jeito diferente do que você se comportava antes. Tem gente que vira e fala, eu quebrava o carro e meu pai tinha que me emprestar o carro dele. Tá, não tem ônibus, não tem Uber, não tem mototáxi, não tem metrô, não tem bicicleta, não tem nada na sua cidade. Então perceba que aquele acontecimento revela um comportamento por causa de um padrão no seu relacionamento. E aí passou um pouquinho, ela falou, mas não tá tudo bem não, viu? Eu falei, então tá tudo certo. Aí ela disse, todas as pessoas que eu devo resolveram aparecer. Olha que bom! Todas as pessoas que você deve resolveram aparecer e várias pessoas te indicaram cliente. Agora, olha que louco. Será que ela quer pagar a dívida? Será que ela quer viver sem essa dívida? Porque a dívida serve para prender alguém ou se proteger de alguém. Se ela está se protegendo de alguém dizendo, não, me deixa em paz porque eu não tenho dinheiro. Ou se ela está prendendo alguém dizendo, ei, me socorre porque eu não tenho dinheiro. Quando alguém chega, contrata ela, o outro chega, recebe a dívida, ela fica livre e vai viver um novo momento. Então, você sempre vai ouvir aqui na Aliança Divergente que a vida é justa, ela só está te esperando. O problema é que muitas vezes vocês ficam esperando também. Tem gente esperando ter resultado para entrar. Não é assim que funciona. Primeiro você entra, depois você tem resultado. Então você precisa, de fato, encarar os seus padrões para você romper o seu teto financeiro. Porque no seu teto financeiro, os seus padrões antigos vão aparecer. Eles têm que aparecer para que você possa quebrar padrões de acontecimento, comportamento e relacionamento. Muitas vezes, se você for uma pessoa atenta, você vai conseguir perceber os padrões nos seus relacionamentos, no seu comportamento e no comportamento das pessoas. Agora, se você não for uma pessoa com olhos treinados para isso, você vai precisar dos acontecimentos. É por isso que você vai esperar bater o carro, é por isso que você vai esperar ser demitido, é por isso que você vai esperar perder um negócio, perder um cliente. Para quê? Para que você enxergue a situação como ela deve ser encarada. Não tem como aumentar a sua permissão sem diminuir a dependência emocional. Não tem como quebrar ou romper teto financeiro sem quebrar padrão. E padrão de relacionamento é padrão de dependência emocional. Antes de falar como romper o teto financeiro,
Eu quero que você me fale qual é o seu teto financeiro. Qual foi o máximo que você ganhou? Qual foi o máximo que você juntou? Qual foi o máximo que você faturou? Qual foi o máximo que você teve? Você precisa saber qual é o seu teto financeiro para que você entenda que os acontecimentos da pré-queda, eles sempre vão chegar perto desses acontecimentos. Então vamos lá. Como destravar o seu teto financeiro? Todo dia você vai orar e pedir a pré-queda de cada dia nos dai hoje o mais rápido possível. Por quê? Quando você chega no seu teto, os padrões aparecem. Você precisa que os padrões apareçam para que você quebre, porque a gente não quebra padrão vivido, a gente quebra padrão vivendo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu quando você teve mais dinheiro na sua vida? Aí tem gente que vira e fala, mas eu não quero que o problema apareça. Esse é o problema, se ele não aparecer, você não resolve. Se ele não aparecer, você não resolve. E tem muito problema que ele vem só para te mostrar que você está com o registro errado da sua história. Você tem os seus altos e baixos, certo? A vida sobe, depois desce, aí pá, enrola um pouquinho, sobe de novo, desce, enrola um pouquinho, sobe de novo e desce. Perfeito. Aqui em cima, você tem o seu teto. E aqui embaixo, você tem o seu chão. Aqui, você tem o que eu chamo de valor e você tem um CPF ou vários CPFs. O que é esse valor e o que é esse CPF? O valor é o número do seu teto. É aquilo que você se permite ter. E quando a gente fala de permissão, é importante você se lembrar disso aqui, ó. Vou colocar permissão de verde. Permissão para ter, ser, fazer e estar ou ir. Muitos de vocês não têm permissão para ser uma coisa porque vocês não têm permissão para deixar de ser outra coisa. Conseguiu me acompanhar? Muitos de vocês não têm permissão para ser rico porque vocês não têm permissão para deixar de ser pobre, deixar de ser bonzinho, deixar de ser bem visto. Nesse país, rico é acusado de explorador. Rico é acusado de egoísta, de ganancioso, de mercenário. Sabe a história? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Aí eu te pergunto, você prefere ser rico ou ir para o céu? Porque quando alguém fica repetindo isso para você, está dizendo, você tem que escolher ser rico ou ir para o céu, ser rico ou ir para o céu, ser rico ou ir para o céu. Então muitos de vocês não têm permissão para ser uma coisa, porque para ser aquilo vocês vão deixar de ser. Deixar de ser bonzinho, deixar de ser querido, deixar de ser especial. Então, você precisa de permissão para ser, fazer, ter e estar. Isso é o que você precisa na sua vida. Aí eu te pergunto, te falta mais permissão para quê? Para ser, para ter, para fazer ou para estar? Ou ir, ou deixar de estar? Pensa aí. Isso vai ser bom para você começar a ficar atento para o que as pessoas esperam de você. Te falta permissão para quê? Porque tem gente que não pode ter dinheiro. Tem gente que não pode ter tempo. Tem gente que não pode
ser destaque. E aí, você está tentando construir sua carreira, você está tentando tocar seu negócio. Perfeito. Então, temos aqui o entendimento da permissão. Os padrões são 3. Você tem padrões de acontecimento, você tem padrões de comportamento e você tem padrões de relacionamento. Esses são os padrões que vão aparecer na sua vida toda vez que você estiver perto do seu teto. Não vai aparecer antes disso. Esses padrões, eles vão aparecer toda vez que você estiver perto do seu teto. Ah, Elton, mas eu já estou perto do meu teto. Então é só você tentar sair daí. Só você tentar sair daí que esses padrões vão aparecer. Então aqui você tem a pré-queda. E é nessa pré-queda que os padrões vão aparecer. E aí vem esse valor e esse CPF aqui, ó, aparecendo neste momento da sua vida, quando você estiver subindo. Só quando você estiver subindo. Aliás, vou até fazer um gráfico aqui para você entender. Aqui, nada dá errado na sua vida. Tá subindo. Ninguém quer saber de você quando você tá lá embaixo. Nem você. Por isso que você fica lá às vezes. Aí você começa a subir mais. Depois. Aí a pessoa vira e fala, mas eu ganho 5 mil reais, tem muito tempo. Tente ganhar 7 para você ver. Tente ganhar 8. Tente fazer transição de carreira. Tente montar um negócio. Tente entrar no marketing multinível. Tente qualquer coisa. Por que não vai dar certo? Porque você vai quebrar um padrão. Você vai quebrar um teto, aliás. E quando você romper esse teto sem quebrar o padrão, o acontecimento vai bater na sua porta. Acontecimento vai bater na sua porta. Vocês estão acompanhando o que é que eu estou explicando para vocês? Vocês têm noção do quanto isso é poderoso? Você está entendendo aqui o jogo da vida. Você está entendendo por que um carro atropela o seu cachorro. Você está entendendo por que as coisas dão errado na sua vida quando elas deveriam dar certo. Então, como é que você vai romper o seu teto financeiro? Quando você chegar perto dele e os padrões aparecerem. Esses padrões aqui precisam aparecer. E eles vão aparecer quando você estiver subindo. E eles sempre aparecem em forma de acontecimento, comportamento e relacionamento. Quer saber como acabar com esses padrões? É só rodar protocolo. Não tem outro jeito. Tem gente que vira e fala, esse Elton, ele explica tudo, mas não fala como resolver. Eu falo sim, é rodar protocolo, mas você não quer rodar protocolo. Você não quer parar, você não quer entrar, você não quer pagar, você quer dormir e acordar com o negócio resolvido. Não, tem que sentar, tem que entender, tem que estruturar, tem que responder, tem que conversar. É assim que a gente quebra um padrão. Você não vai romper o seu teto financeiro se você não quebrar padrões. E aí